Muito bem, a gente vai iniciar o estudo do capítulo 7. Tá certo. O Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 7, Lei de Sociedade. Nós terminamos no nosso último encontro a Lei de Destruição. E agora entra na Lei de Sociedade, né? Uma nova perspectiva da vida do homem, da vida do espírito, enquanto encarnado em especial. E nós vamos tratar do primeiro item, necessidade da vida social, a partir da questão 766. E é muito interessante nós tratarmos dessa questão, embora Kardec não tenha se estendido muito nos itens que ele selecionou. Aqui nessa primeira questão, necessidade da vida social, apenas 3 questões que ele coloca para nós. Então, embora ele tenha sido, de certa forma, superficial na abordagem desse tema, ele merece para nós um aprofundamento muito grande, principalmente porque, nesses últimos 150 anos, a partir do lançamento da codificação, nós tivemos ali estudos da psicologia, estudos da psiquiatria, estudos da sociologia, antropologia, filosofia, que foram ciências que se desenvolveram no decorrer desse período, e isso com uma grande preocupação em conhecer exatamente as características do ser humano, as suas necessidades, né, os seus atributos. E nessa questão da vida social nós tivemos ali um aprofundamento muito grande, um aprofundamento significativo. Logo na primeira questão, a gente nem responde ainda, mas a primeira questão, Kardec pergunta na questão 766 se a vida social é natural. E aí então a gente faz uma avaliação da história da humanidade, e a gente sempre vai encontrar, em qualquer parte do planeta, em qualquer época, desde que os homens começaram a se desenvolver, desde que o ser humano começou a surgir na face do nosso planeta, sempre pequenas coletividades que se concentravam nesses pontos. E a gente começa então a se perguntar, mas por que o homem tem essa necessidade de viver coletivamente, de viver sempre em grupo, de estar ali sempre convivendo com o seu semelhante? E aí então nós nos perguntamos, é uma opção ou uma necessidade? Ele faz uma escolha ou ele simplesmente precisa para a sua sobrevivência? Em 2004, quando nós tivemos o tsunami lá na Indonésia, os grupos de pesquisa, né, os cientistas, fizeram uma varredura em toda a região que foi afetada por aquela grande tragédia, para saber exatamente qual foi o grau de destruição, a quantidade de mortes, enfim, tudo aquilo que dizia respeito àquela situação. E aí então, passando perto da Índia, numa região onde se concentram muitas ilhas, e entre essas ilhas, algumas chamadas Ilhas Andamão, foram fotografados ali uma tribo bastante isolada, considerada a tribo mais isolada do mundo, os sentineleses, que são bastante agressivos, inclusive, que no momento em que os helicópteros passavam para poder fotografar aquela região, os indivíduos dessa tribo começaram a atirar flechas no helicóptero para poder expulsar aqueles que eram os invasores. E acreditavam então que essa tribo vivia, né, migrou da África para aquela região da Índia há aproximadamente 60 mil anos. E desde então eles vivem isolados nesse local. E aqueles que já tentaram se aproximar foram mortos e devorados por esses tribais. E é uma tribo composta de 250 pessoas. E aí então, quando a gente vê na tribo mais isolada do mundo, que vive desde essa época, uma característica que nós encontramos hoje nas grandes cidades, nas grandes civilizações, percebemos então que não é simplesmente uma escolha, mas é uma tendência natural que o homem tem de depender do seu semelhante. Alguns artigos foram publicados a esse respeito, e desde os tempos antigos, Aristóteles, por exemplo, que viveu ali por volta de 380 a 320 a.C.,
Ele escreveu uma frase que ela se tornou clássica no meio da antropologia, que ele dizia assim, que qualquer um que não consegue lidar com a vida comum, ou ele é totalmente autossuficiente, que não necessita e não toma parte de nenhuma sociedade, isso desde o seu nascimento, ou ele é um bicho, ou ele é um deus. Então, com essa frase de Aristóteles, dá para a gente fazer um resumo bastante interessante e claro a respeito dessa nossa condição. Porque basta a gente lembrar que, a partir do momento em que o indivíduo nasce, ele já é dependente, diferentemente das espécies animais que são inferiores a ele. Um artigo que foi escrito por Celso Lago, ele é professor de informática e administração, e quando ele queria desenvolver um trabalho a respeito das relações humanas, ele escreveu um artigo que a gente vai fazer leitura agora, que eu achei que é bastante interessante, nas várias situações que dizem respeito a essa vida social. Então ele começa no primeiro item, as sociedades complexas no mundo animal. Ele diz o seguinte: muitos animais vivem sós. O tigre, por exemplo, vive e caça sozinho. Um tigre só se junta a outro durante o breve período de acasalamento. Quando a fêmea percebe que seu filhote está para nascer, ela abandona o macho, senão ele devoraria o filho. Mas o filhote também não fica muito com a mãe. Em pouco tempo ele aprende a caçar e passa a viver sozinho. Outros animais vivem em grupo. Observando a vida desses animais, podemos afirmar que a sobrevivência de cada um depende do grupo. Eles dependem uns dos outros para caçar ou para se defender. Os bovinos, os macacos, os elefantes, as andorinhas, as sardinhas são exemplos de animais que vivem em grupos. Eles formam grupos simples. Existem outros animais que vivem em grupos complexos. Dentre eles, podemos citar as formigas. Elas representam um dos mais extraordinários casos de vida em grupo. Existem muitas espécies de formigas. Nos formigueiros das saúvas, por exemplo, existe uma bem definida divisão de tarefas. A maioria é composta de operárias, formigas fêmeas sem asas e que não põem ovos. As operárias são divididas em castas, mínimas, médias e máximas. As operárias mínimas se ocupam do cultivo de fungos e da alimentação das larvas, que se transformarão em novas formigas. As médias se encarregam da escavação e do transporte dos vegetais para o formigueiro. As máximas se encarregam da defesa do formigueiro. A rainha foi a fundadora da colônia de formigas e é a única fêmea fértil, cumprindo a função de reprodutora do formigueiro. Cada tarefa completa a outra, e a sobrevivência do formigueiro depende de que todas sejam cumpridas satisfatoriamente. A espécie humana também vive em grupos complexos. Os grupos humanos mais amplos recebem o nome de sociedade. O homem sempre viveu em sociedade e depende dela para sobreviver. Vejamos como se dá essa dependência. Em primeiro lugar, há a dependência física. Ao contrário da maioria dos animais, as crianças dependem muito dos pais. A maior parte dos mamíferos já consegue, com 1 ano, sobreviver por si própria. No nosso caso, não. Só próximo aos 13 anos, os jovens estão em condições de sobreviver sem a ajuda dos pais. Há também os idosos que precisam ser cuidados pelo grupo. Quer dizer, durante um longo tempo da nossa vida, precisamos dos nossos pais e depois dos nossos filhos para sobreviver. Há também um outro tipo de dependência que não é física, mas cultural. Para entender melhor essa dependência, vamos contar um fato que aconteceu na Índia em 1920. 2 crianças foram encontradas na selva. Não tinham aparência humana e o comportamento delas era semelhante ao dos lobos. Caminhavam de 4, apoiando-se sobre os cotovelos e joelhos. Quando queriam andar mais rápido, se apoiavam nas mãos e nos pés. Eram incapazes de permanecer em pé. Só se alimentavam de carne crua ou podre. Comiam usando apenas a boca para pegar os alimentos. Bebiam lambendo os líquidos. Durante o dia ficavam escondidas e quietas. À noite se tornavam ativas e barulhentas. Uivavam como lobos. Elas nunca choravam ou riam. Pouco tempo depois de serem descobertas, elas morreram.
A história das meninas lobas mostra a importância da vida em sociedade. Em termos biológicos, essas meninas podem ser consideradas humanas, contudo o comportamento delas as coloca mais próximas de outra espécie animal, a dos lobos. Isso mostra que é a vida em sociedade que nos humaniza. Todavia a sociedade não existe sem os homens. Somos nós que criamos e recriamos a sociedade. Ao longo de milhares de anos, os seres humanos foram criando objetos e instrumentos, inventando regras, estabelecendo valores. Isso foi nos afastando cada vez mais dos outros animais. Dessa forma, podemos dizer que é a cultura que nos torna humanos. A cultura é a forma de ser de um povo. Ela tem um lado material, composto pelos utensílios, habitações, instrumentos, armas, vestimentas, etc. Mas tem também um aspecto imaterial, que não consiste como coisa, mas sim como ideia. Por exemplo, uma mesa é uma coisa, mas a amizade é uma ideia, um valor. Para que a amizade exista, as pessoas devem expressá-la através de ações. Por exemplo, ajudar um colega a estudar uma matéria na qual ele sente dificuldade. Essa ação expressa a ideia de amizade. Podemos dizer que no aspecto imaterial da cultura se compõe das regras de comportamento, dos valores e das crenças compartilhados pelos indivíduos de uma sociedade. São os valores culturais que determinam a maneira de ser de uma sociedade. Assim, em todas as sociedades existem regras. Não matar, não roubar, proteger a natureza são algumas regras da nossa sociedade. Essas regras nos dizem também como nos comportar como filhos, irmãos, pais, alunos, professores, etc. Essas regras expressam determinados valores. Por exemplo, a regra não matar expressa o valor que damos à vida humana. A regra não roubar expressa o valor que damos à propriedade privada. Assim, as regras estão ligadas aos valores culturais. Elas variam variam de uma sociedade para outra, pois cada uma tem a sua própria cultura. Não pode haver sociedade sem regras. Se cada um fizesse o que bem entendesse, a vida social seria impossível. Os valores culturais de uma sociedade indicam os objetivos a ser alcançados pelos seus membros. Nós queremos que os homens sejam honestos, livres e iguais entre si. Assim, liberdade, igualdade e honestidade são alguns valores de nossa cultura e, portanto, orientam as regras de nossa sociedade. As regras e os valores são transmitidos às novas gerações. Estas não só aprendem esses valores, como eventualmente os criticam, rejeitam e substituem por outros. Como vimos, a cultura também é um aspecto material. Os objetos, os instrumentos e as técnicas que os homens criam para satisfazer as suas necessidades e desejos. Para se proteger do frio, os homens criam roupas, casas e descobriram como gerar o calor. Para obter alimentos, criam armas, tornam-se agricultores e pastores. Para encurtar distâncias, inventam veículos e meios de comunicação sofisticados. Para combater as doenças, criam remédios. Bom, esse artigo aqui, bom dia pessoal que chegou. Esse artigo eu achei que ele foi bem legal, porque ele fala numa linguagem simples, mas ele envolve, exatamente a complexidade do que é viver numa sociedade. E nós, como somos seres gregários, como seres sociais que dependem dessa convivência, e aqui, como foi citado com muita propriedade, enquanto nós somos dependentes fisicamente daqueles que são os nossos genitores, como foi bem colocado aqui, é somente a partir dos 13 anos um jovem começa a se tornar independente. E é aí que entra a característica da adolescência, quando começa então o jovem a demonstrar uma certa rebeldia, uma mudança de personalidade, a busca daquilo que ele acha que é importante para si mesmo e não apenas para o grupo. Então, exatamente nessa fase de transição, dos 11 aos 15 anos de idade, quando o jovem, no caso a criança, o adolescente, começa então a abrir as suas asas, semelhante àquilo que a gente vê na natureza, quando um pássaro começa ali dando aquelas primeiras batidas de asa e aquela ameaça de saltar de cima de uma árvore, é exatamente a mesma coisa que acontece para nós, só que para os animais isso acontece de uma forma muito precoce. Exatamente porque a natureza os proveu dessa independência pelo fato deles não terem razão,
não terem o sentimento de proteção, esse sentimento de convivência em grupo. Já o ser humano, por ter uma personalidade, uma inteligência mais desenvolvida e mais complexa, essa necessidade que ele tem de compartilhar as suas experiências fazem parte exatamente dessa evolução. É uma consequência dessa evolução biológica, dessa maturação psicológica pelo qual todos nós passamos. Quer dizer, não existe ninguém que seja autossuficiente, como lembrou Aristóteles no início. Essa ideia de que eu posso fazer tudo porque eu não dependo de ninguém, eu faço a minha comida, eu faço a minha casa, eu vivo no meio da selva. Isso pode ser muito interessante num determinado período da vida do indivíduo. Mas no momento em que ele nasce, ele precisou ser amamentado, precisou ser protegido, precisou ser aquecido. Depois que ele atingiu a maturidade, então ele fez a opção de viver em independência, mas contrariando a sua própria natureza. Daí então a gente vê que nessa complexidade da vivência em sociedade, do mundo animal e do nosso mundo, do mundo do ser humano, nós temos ali então a natureza que nos leva a esse tipo de comportamento. Quando nós fazemos um estudo sobre a questão psicológica do ser humano, nós começamos então a perceber que são vários os aspectos que formam a sua personalidade. Então o homem depende do relacionamento de sociedade para que ele possa se desenvolver culturalmente. A cultura determina quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai e quais são seus objetivos. Ou seja, forma a sua personalidade. Nós sabemos quem nós somos pela música que nós ouvimos, pelo modo como nós nos vestimos, pelo tipo de arte que existe no ambiente onde a gente vive, naquilo que se lê nos livros, nas revistas, aquilo que se vê na televisão, no cinema, no teatro, aquilo que se ouve no rádio. Isso tudo são elementos culturais que formam a nossa personalidade. Tanto é assim que a gente pode fazer uma experiência clássica aqui na nossa sala, aqui de imediato, de uma forma bastante prática. Aqui na nossa sala nós temos a Wasserfall, que mora fora do Brasil. Quem mais? Temos o Fletcher, que mora fora do Brasil. Que não está aqui conosco, a Lua, que apesar de ser portuguesa, né, fora do Brasil é portuguesa. Mas nós temos ali a Ju, temos a Aninha, temos ali... Quem mais? A Fernanda. Deixa eu ver aqui quem mais que está fora. Me lembra quem mora fora do Brasil. A Sandra também está fora do Brasil. Né? Bom, temos ali os nossos amigos estrangeiros, né? Que estão ali, que foram exportados do nosso país. Então a gente pensa assim, é fácil a adaptação no novo ambiente? A Wasserfall e o Fletcher pode dizer isso para nós. É fácil assim deixar as nossas raízes e de repente se adaptar a uma nova cultura a partir de uma determinada idade? A Sandra também pode dizer, quer dizer, você chega lá e começa a ouvir um idioma diferente, pessoas que se comportam de modo diferente, se vestem de modo diferente. Temos até também a Ana Isabel, que veio de Portugal e está aqui no Brasil, também a mesma coisa. Que chega aqui e começa a ver pessoas que falam diferente, agem diferente. Como é que é isso, né? Na minha terra não era assim, coisa e tal. Isso porque nós falamos fora do Brasil, mas basta pessoas que vivem aqui em estados no Brasil, só aqui de São Paulo, de repente vão morar no Rio de Janeiro. Tem que ouvir coisa diferente, comer coisa diferente, num comportamento diferente, e isso provoca, de certa forma, um grande choque. E daí então que aquelas pessoas que vão viver fora do Brasil, no caso da Vaninha, por exemplo, tem a filha dela que mora na Alemanha também. Ali então a gente vê o quê? Quer dizer, chegou lá e começou a estranhar o comportamento, o temperamento, o humor, a personalidade das pessoas. Se a gente não está adaptado a esse tipo de ambiente, nós começamos então a sofrer intimamente, psicologicamente, os efeitos dessa diferença. Porque nós não estamos no meio das pessoas com quem nós estamos habituados. Eu cresci num local, ouvi aquilo o tempo todo, convivi com aquelas pessoas o tempo todo. Né? O Fletcher colocou para nós que não conheço muitos que se adaptaram completamente, tendo saído com mais de 18 anos. Exatamente porque aos 18 anos, psicologicamente, nós já atingimos a maturidade cultural do ambiente onde nós nascemos. Aí, de repente, você muda para um outro ambiente, e aí então você tem que se adaptar, só que não é assim, com tanta simplicidade que isso acontece. A psicologia, principalmente que fala sobre a infância, diz para nós que a mente de uma criança ela tem muito mais facilidade de absorver novas informações do que a mente de um adulto. Daí então que as crianças que começam a aprender um segundo idioma, fora do seu idioma nativo, desde a infância,
se adapta com muito mais facilidade. Acaba, por exemplo, na própria questão do sotaque, da memorização, fica tudo mais fácil. Porque nesse período de formação, ela tem essa facilidade de abertura para absorver coisas novas. Atingindo a maturidade psicológica e a maturidade biológica, isso já começa, digamos assim, o pacote já foi fechado. E tendo, né, no caso vivendo na Holanda, né, que a Sandra lembrou aqui também, a filha fala 6 idiomas, né, então isso é uma exceção, porque a regra é uma situação diferente. A regra, as pessoas não têm uma memória tão privilegiada assim. Então temos que a cultura, então, é o que vai determinar a personalidade do indivíduo, né? Ou seja, como nós dissemos, aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, tudo isso foi formatado, foi desenvolvido pela convivência em determinado tipo de grupo. E isso acontece com qualquer ser humano. Não é uma questão de dizer que é brasileiro, que alguém desse ou daquela região, ou desse ou daquele tempo. Sempre foi assim. Quando a gente se adapta de um jeito, é muito difícil a gente modificar a forma como isso acontece. Nós temos o aspecto religioso também, que faz parte da natureza humana. Ou seja, o homem, quando ele tem intimamente esse impulso de buscar Deus, de buscar uma força superior para se sustentar, para preencher aquele vazio interior, nós lembramos que no próprio Livro dos Espíritos, os nossos instrutores nos lembram que o pensamento divino é um elemento intuitivo no homem. Ele não fica procurando Deus como se ele quisesse preencher alguma coisa por uma questão de capricho. Mas ele vai em busca de uma força superior como se ele fosse inconscientemente atraído para isso. Então ele busca Deus. Só que o homem precisa se comunicar com Deus de determinada forma. A sua convivência em sociedade vai mostrar de que modo que ele pode se comunicar com essa força superior. Daí então as religiões, os rituais que foram desenvolvidos desde os tempos passados, não foi um indivíduo apenas que criou, mas foi um grupo, um pensamento comum que começou a pensar assim. No passado cultuavam a natureza. Aí então eram fogueiras, sacrifícios, pinturas, danças e cantos. Basta a gente pegar a Bíblia no Antigo Testamento e a gente vai ver ali uma série de situações onde são relatadas as formas como os homens se comunicam com Deus ou com seus deuses. Então a religião também faz parte desse aspecto social do ser humano. A Wasserfall colocou, né, eu ouvia desde pequena, não sei explicar bem a razão, da minha mãe sempre me repetir isso, mas ela dizia sempre, minha filha, nós devemos sempre procurar nos adaptar ao local em que vivemos, assim tornando nossa vida menos difícil. E é fato, né? Porque essa colocação dela, a Wasserfall, né, com muita sabedoria, inclusive, isso mostra que você pode viver numa família, você tem a sua família com os seus pais, com seus irmãos, com seus primos, e de repente você se casa, aí você começa a criar uma nova família, se envolvendo com novas pessoas, de repente você muda de emprego, são novos colegas, nova disciplina, de repente você muda de país, nova cultura. E o homem, infelizmente, ele é um ser que tem uma certa facilidade de adaptação. Isso é instintivo. Mas pelo fato dele sair dessa questão do instinto e entrar na questão emocional, afetiva, ele começa a entrar em conflito, porque afetivamente eu quero continuar vivendo naquele ambiente que me proporciona um tipo de conforto, um tipo de felicidade. Mas instintivamente eu estou preparado para me adaptar por uma questão de sobrevivência. Porque se o homem não se adapta a um local novo, ele não sobrevive. Então ele precisa começar a se moldar. Só que é exatamente aquilo que a gente falou. Quanto mais tarde isso acontece, maior a dificuldade que ele enfrenta. Uma criança que sai do Brasil e vai viver fora, vai estudar fora desde ali dos seus 3, 4 anos de idade, ela se adapta com a maior facilidade naquela cultura. Agora, quando manda um jovem de 18 anos e morar fora e começar a se adaptar de novo. Alguns têm mais facilidade ou não por uma questão de desprendimento. Mas na sua maturidade psicológica, na sua formação mental, isso se torna extremamente difícil pelos hábitos já adquiridos que ele teve. O homem necessita da convivência social, por um outro aspecto, por uma questão de produção. Ele tem a sua força física limitada. Então ele tem a inteligência que o impulsiona a criar coisas novas. Então a sua inteligência mostra assim, de que forma que ele pode viver melhor. Ele começa então a analisar a natureza, começa a buscar recursos para criar coisas novas, para facilitar a sua alimentação, a sua moradia, o seu conforto.
a sua proteção. Só que, por ter um corpo físico limitado, ele sabe que sozinho ele não consegue construir nada. Ele vai construir aquilo que é o básico, mas a sua inteligência está sempre o impulsionando a buscar mais. Só que aquele buscar mais não consegue ser criado, por exemplo, com apenas 2 braços, 2 mãos. Ele precisaria de mais pessoas, mais ajuda. Então ele percebeu que vivendo em sociedade, ele se protegia melhor. Porque vamos supor que eu estou sozinho no meio da floresta. Ou eu vivia nos templos das cavernas. Estou ali intocado num buraco no meio de uma pedra. De repente à noite eu começo a ouvir barulhos, uivos, trovões, clarões, que eu não sei identificar. Começa a me bater o medo. E qual é a melhor forma de eu me sustentar diante do medo? Compartilhando essa sensação com alguém que me dê segurança. Então o homem, psicologicamente também, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, busca alguém com quem possa compartilhar e lhe dar segurança. Daí então ele fala assim, olha, eu estou com medo, mas você está aqui do meu lado já é alguma coisa. Quem aqui, quando era criança, não acordava alguém que estava próximo, o pai, a mãe, um amigo, me dá a mão que eu quero ir no banheiro, eu estou com medo, porque o corredor está escuro. Ou então você chega no meio da cama assim, acorda, posso deitar com você aqui que eu estou com medo? Vemos então que essa questão da companhia é absolutamente natural. E as crianças fazem isso sem nenhum tipo de pensamento pré-elaborado. Não, eu vou procurar alguém porque eu sei que ele está lá e eu sei que ele pode fazer. Não, ele simplesmente vai porque ele está sozinho. Então, aquele sentimento de solidão do homem, na verdade, é uma opção que ele faz depois que ele atingiu a maturidade. Mas instintivamente ele sempre vai buscar a companhia. Porque dos animais da natureza, de modo geral, com exceção daqueles que vivem isoladamente, o homem faz parte daquele grande grupo que vive em bando. Então, na verdade, a sociedade humana nada mais é do que uma sociedade animal, com todas as suas características de liderança. Olha que interessante, a gente percebe, para quem tem muitos cachorros, aqui em casa tem 5 cachorros, você percebe que entre esses cachorros, um se destaca. É aquele que se impõe, é aquele que rosna, é aquele que late, é aquele que briga. A Vaninha está colocando que eu sou o 6º. Coloca na área de texto, Vaninha. Então, quer dizer, ele se impõe naturalmente pela personalidade do animal. Quando se vive em sociedade, no ser humano, isso acaba se destacando também de alguma forma. Percebemos então que nessas tribos primitivas que nós vimos agora, uma tribo a mais isolada do mundo, podemos dizer, ali certamente tem aquele que é o líder, por ser mais forte, por ser mais corajoso ou por ser mais sábio. Entre os animais se impõe pela força. Entre os seres humanos, embora nós tenhamos ainda a força na característica da ditadura, na característica da imposição da força, saindo dessa questão da brutalidade humana, nós percebemos que é a sabedoria que começa então, a sabedoria que começa a determinar quem vai se destacar naquela sociedade. Então é o mais sábio, aquele que é capaz de orientar. Temos aqueles que começam a se destacar por ser maior, por ter maior espiritualidade. E aí então o homem percebeu que vivendo junto, ele se protege e ele produz melhor também. De você sair, por exemplo, para caçar alguma coisa, na sua época primitiva, sem saber quem vai te atacar pelas costas. Sem saber se você vai voltar para a sua toca. Mas tendo 2 pessoas, enquanto um caça, o outro protege. Em termos de produção que nós colocamos, ele produz melhor, ele caça melhor. Vemos ali uma estrutura muito interessante para a caça, por exemplo, entre os animais, podemos dizer assim, entre os leões, entre as hienas, os cachorros do mato. O que eles fazem? Eles começam a criar estratégias para que possam caçar em grupo, para que todos se alimentem. Tá certo que o leão é mais folgado, né? As leoas caçam, depois ele fica lá esperando, aí depois ele expulsa as leoas e se alimenta daquilo que elas pegaram, né? Então ele é mais folgado, a gente não pode contar, afinal de contas ele é o rei da floresta, né? Mas de um modo geral percebemos o quê? Que é essa estrutura grupal que faz com que eles se alimentem também da mesma forma. Aquela ideia de a união faz a força. Um ditado popular muito interessante que se aplica na escala da natureza.
Com relação aos costumes, que nós já colocamos, faz parte da questão cultural, das tradições que vão se passando de geração após geração. Então nós vamos nos afinizando com aquilo que o brasileiro, por exemplo, se afiniza com a cultura brasileira, não é porque os pais ensinaram agora. Essa cultura brasileira, ela é secular. São várias e várias gerações que foram transmitindo o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, as mesmas ideias, e foram sendo modificadas naturalmente, com o passar do tempo, mas em pequenos graus. Se a gente imaginar assim, nossa, mas o comportamento dos meus filhos hoje são muito diferente é muito diferente do comportamento dos meus pais. E de fato, realmente o comportamento é diferente. Mas ele é diferente na sua, assim, digamos, na sua superficialidade. Porque no modo normal, assim, na sua base, o comportamento continua exatamente igual. Pelo fato dele se vestir, de se comportar, de montar uma família. Então, são pequenos detalhes que vão se transformando, mas a base permanece. Ou seja, é essa questão de a transmissão dessa mesma cultura dentre as gerações. Então, nós somos descendentes não apenas biológicos, mas há uma descendência cultural também. E aí cada grupo, então, vai colocando, né, o seu ingrediente pelo seu modo de pensar, pelas influências, pela evolução da sociedade onde ele se encontra inserido. Falamos também aqui naquele texto, que é bem interessante, a respeito dos códigos, que são as leis, as regras e os valores de cada grupo social. Então nós aqui no Brasil temos um comportamento que é completamente diferente do que acontece no Japão, que é muito mais diferente ainda do que acontece no Oriente Médio. Se eu falar para vocês todas, mulheres, que vocês devem colocar uma burca, aquela roupa linda que só aparece os olhos quando aparece, e dizer que vocês não podem mostrar nem os pulsos e nem as canelas, porque isso provocaria um certo alvoroço na nossa sociedade, certamente vocês me colocariam numa situação bastante constrangedora. Mas se vocês forem para aquele local e vocês não se vestirem assim, vocês sofrerão as consequências, serão apedrejadas por isso. Então lá eles criaram uma certa cultura. Né? Pois é, ainda mais no calor, né, Beth? Vai ser uma beleza, vai ser uma sauna ambulante, né? Então não apenas nós, vai com Deus, Miriam, não apenas nós homens não pensamos dessa forma, como vocês mulheres não aceitam. Agora, se de repente todos nós fôssemos transformados em pessoas, em paquistaneses, por exemplo, isso seria absolutamente natural. Inclusive vocês, mulheres, recriminariam outras mulheres que não se vestissem da mesma forma. Imagina a Vaninha vestida de burca, vem a Beth toda serelepe de camiseta e bermudinha, a Vaninha vai falar que é absurdo você se vestir dessa forma. Vai já para casa e troca de roupa. Por que isso tudo? Porque é aquela questão das regras da sociedade, os valores, porque não é apenas uma questão cultural. De você dizer assim, a gente se veste assim porque é bonitinho se vestir assim. Não é. É porque aquele tipo de vestimenta inspira determinados valores de comportamento da mulher, do comportamento do homem, da aceitação dentro do grupo. Por isso, então, são códigos e valores. Quando se fala, nós estudamos no nosso estudo anterior sobre pena de morte. A pena de morte naquela sociedade, no Paquistão, por exemplo, no Irã, que são sociedades extremamente radicais, nessa questão da separação dos homens e das mulheres. Para vocês terem uma ideia, um documentário, um jornalista francês, passando pelo Irã, fazendo uma reportagem sobre um tema qualquer, passou por uma das aldeias e ele foi convidado secretamente por uma das senhoras, por uma das aldeãs, para registrar uma história, porque ela sabia que ela era repórter, para registrar uma história. Então ela contou a história da filha, que ela tinha se envolvido com um homem, esse homem atraiu, e ele queria então ficar com essa mulher que era sua amante, e ele então criou uma situação como se essa esposa dele fosse a infiel, e ela fosse apedrejada, consequentemente morta, para que ele pudesse ficar com essa amante. E a mãe dessa menina então denunciou isso para os jornais, para aquela revista, né, que ele trabalhava. E o interessante era o seguinte, que ela acabou sendo condenada, porque apesar de toda a conspiração, de toda a mentira que foi montada, ela foi condenada, e aí então a condenação significa ela ficar enterrada até a cintura, com as mãos amarradas para trás, no meio de uma praça, e aí então cria-se em torno dela uma circunferência, num raio de mais ou menos 5 metros, então ela bem no meio da circunferência, e aí então as pessoas ficam nessa circunferência, nessa distância pré-determinada,
para poder apedrejá-la. Com as pedras que não podem ser grandes para matá-la muito rápido e não podem ser pequenas para não causar nenhum tipo de ferimento. Então é um código, uma lei que determina inclusive o tamanho da pedra. E mais, quem atira as primeiras pedras são os membros da família que condenaram aquela menina. Então são os filhos que jogavam as pedras nela, o marido, e a mãe também foi forçada a fazer isso. E a gente fala, mas que absurdo isso. Não vale a pena, nesse momento para nós, julgarmos o comportamento daquelas pessoas, mas analisarmos os códigos que elas estabeleceram através da sua história. Então a vida em sociedade significa você então estabelecer também regras de comportamento. Não apenas leis de trânsito, leis tributárias, leis eleitorais, mas simplesmente valores. A moral, a ética do grupo. Ou seja, a ética é individual, moral significa os valores daquela sociedade. Então nós vemos assim que, quando Kardec traz para nós apenas essas 3 questões, falando sobre a necessidade da vida social, se isso é natural, se não é, a gente vê assim o quão profundo e complexo é esse assunto e que nós poderíamos explorar com muito mais propriedade, se tivéssemos naturalmente habilitação, competência para isso. Mas se a gente vai para uma aula de filosofia, para uma aula de sociologia, para uma aula de antropologia, com alguém que tem grande conhecimento, nós ficaremos boquiabertos para entender por que nós somos hoje, aliás, o que nos trouxe até essa condição atual. O que fez com que nós nos tornássemos essas pessoas de hoje. Me dá um retorno de som, pessoal, por favor. Ok, obrigado. Então, o que fez com que nós nos tornássemos isso que nós somos hoje? Dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade e enquanto ser humano. Então, tudo aquilo que envolve o nosso desenvolvimento. Então, na questão 766, agora a gente entra aqui no nosso Livro dos Espíritos, e percebemos que não precisa do Livro dos Espíritos para isso. Porque o que os Espíritos falam, nada mais faz do que ratificar aquilo que nós já conseguimos chegar como conclusão natural, através dos nossos estudos, das nossas observações. Então, na verdade, aqui esse tema serve para nós como um guia, para direcionar as nossas ideias. Então, a vida social é natural? Pergunta Kardec aos Espíritos. E eles respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e outras faculdades necessárias à vida de relação. Então deram uma resposta bastante simples, pela simplicidade da pergunta, e dizer assim, Deus fez o homem para viver em sociedade. Mas como assim fez o homem para viver em sociedade? Quer dizer então que Deus disse, você vai viver em sociedade? Não, ele criou em nós elementos que nos levam naturalmente a esse tipo de convivência, esses elementos que nós já conversamos. A necessidade do homem se proteger, a necessidade do homem sobreviver, a necessidade do homem criar a sua personalidade. Ele faz isso por instinto, e é exatamente esse instinto que vem a ser como um dos instrumentos que Deus dotou o homem para esse tipo de comportamento. Então, e além disso também, ele fala, por que o homem tem a capacidade de falar? Pela comunicação, pela necessidade que ele tem de transmitir as suas ideias e receber ideias novas, para que ele possa reformular o seu pensamento, desenvolver os seus sentimentos, o seu intelecto, desenvolver os seus valores. E aí então ele pode se comunicar, a capacidade de comunicação. Os animais se comunicam? Sem dúvida nenhuma, mas de uma forma bastante limitada. Porque se comunicam apenas com o objetivo da sua sobrevivência, ou daquela convivência simplista. Eu acho muito interessante quando a gente conversa com pessoas que têm animais, eles adoram, né? As pessoas adoram falar sobre o comportamento dos seus animais, o comportamento inteligente. Aí dizem assim, nossa, meu bichinho é tão inteligente que ele só falta falar. Eu já brinquei aqui na sala numa outra oportunidade, que eu fico me perguntando o que ele falaria se ele pudesse falar. Porque não é a questão do animal, é a questão da sua mentalidade, é a questão do seu desenvolvimento intelectual. Aí eu brinquei certa vez aqui que se por acaso tivesse ali os cachorros na minha garagem, de repente aparecesse o carteiro, sai aquela latição de cachorro que vocês estão acostumados a ouvir. Mas eu me pergunto, em vez de latido, se pudesse falar, o que ele falaria exatamente?
carteiro, eu vou te pegar, corre, sai da minha casa. Só isso. Mais nada, porque o seu intelecto não é capaz de sair, de evoluir além daquilo tudo. Quando por acaso o animal está com fome, ele olha para o dono com a orelha levantada, com a boca aberta, com aquela expressão de riso, né? Porque dá a impressão de que o cachorro está rindo naquele momento. E aí então ele começa a abanar o rabinho e fica parado olhando. Se ele pudesse falar, o que ele diria? Apenas me dá comida. Ele não vai dizer assim, escuta, dá para você preparar meu almoço, que eu estou com fome, e colocar num pratinho ali no cantinho? Ele não é capaz de fazer isso. Então o homem começou então a ter a capacidade de ter ali uma comunicação mais complexa, para que ele pudesse de fato se desenvolver intelectualmente. Né? Pois é, mas tudo instintivo, né, o Fletcher? Tudo instintivo. Não passa disso, porque na verdade tudo que eles buscam é uma questão de sobrevivência. Eles não têm a capacidade de evoluir. Se fosse assim, para a gente ter uma ideia, se por acaso, por exemplo, o cão, o macaco, vai. Se o macaco, todos eles são inteligentes, é importante a gente lembrar disso, mas são inteligências limitadas às suas necessidades. Se a gente pegar o macaco, que é um animal extremamente inteligente, ou o golfinho, que também pelas observações dos biólogos, dos zootecnistas, né, chegaram à conclusão de que também são animais extremamente inteligentes, se eles fossem inteligentes e fosse uma inteligência progressiva, os golfinhos de 500 anos seriam inferiores aos golfinhos atuais. E na verdade os golfinhos continuam os mesmos. Descobriram recentemente, numa escavação arqueológica, uma sepultura onde tinha um homem e um cão sepultados. 10 mil anos. E eles entenderam o que com isso? Qual foi a conclusão? De que o animal, o cão, acompanha o homem já há 10 milênios que foi domesticado. Os dois ali morreram, não se sabe se morreram junto, se um morreu primeiro que o outro, se aconteceu alguma coisa assim. Mas o importante é a gente pensar, desde essa época, o animal começou a ser domesticado. Em 10 mil anos de evolução, de domesticação, o cão continua o mesmo. A diferença é que hoje as técnicas de adestramento são mais desenvolvidas, mas o cão não fala, o cão não faz nada de diferente do que o outro fazia. A inteligência animal, ela não evolui, ela se mantém naquela mesma condição. Já a inteligência humana, sim. Alguns estudos mostram que o homem, por exemplo, na condição biológica que nós estamos hoje, ele começou a aparecer há 100 mil anos. Então voltemos 100 mil anos no tempo e nós encontraremos uma criança nascendo na mesma condição de uma criança que nasce hoje. Com as mesmas características físicas, com as mesmas características biológicas. Talvez com uma diferença natural, né, por causa da evolução que existe, né, entre os... Cuidado com o barulho, pessoal. Pronto. Por causa dessa evolução natural, né, de, por exemplo, a mandíbula, a mudança da mandíbula, alguns órgãos como apêndice, como coluna, como o processo tifoide no osso externo aqui no peito. Então, pequenas mudanças, alterações no corpo físico pela natural evolução. Mas o interessante da gente perceber é o quê? Que hoje a ciência pensa assim. Se nós pegássemos uma criança de 100 mil anos, uma observação interessante que foi feita, pega uma criança, voltemos no tempo, encontremos uma criança nascendo há 100 mil anos e a coloquemos hoje no berçário, que ela vai se comportar exatamente igual às crianças do passado. Essa foi a observação feita pelos cientistas, só que eles estão equivocados, porque eles não consideram a evolução do espírito. Um espírito de 100 mil anos vive instintivamente. Agora, o espírito do ser humano, ele vai então adquirindo novos conhecimentos e vai progredindo. Então hoje as crianças têm uma inteligência diferente daquela época. Fisicamente podem ser semelhantes, mas intelectualmente não. E Kardec fez essa observação muito interessante no livro A Gênese, ou mesmo no livro dos Espíritos, quando ele fala de uma tribo dos Etentotes, que viviam na África, e devem viver ainda, né, seus descendentes. Viviam na África, mostravam então, ele dizia assim, não adianta você pegar um indivíduo com uma inteligência primitiva e colocá-lo no meio de um centro de pesquisas de Paris. Porque essa colocação vai simplesmente violar a sua capacidade de entendimento. Ele não vai conseguir captar isso tudo. A Darlene colocou aqui, se a inteligência animal não evolui, como se dá a evolução dos animais? Será um salto quântico? A natureza não dá saltos? A gente lembra que o princípio inteligente evolui, mas o animal organicamente não.
Essa que é a questão que a gente tem que considerar. Se nós falarmos do animal como um ser complexo, ele não tem evolução da forma como nós observamos, desse argumento que eu coloquei para vocês. Os cães do passado se comportam da mesma forma dos cães do presente. Se você pega um leão que viveu há 300 mil anos, o leão de 300 mil anos é hoje o mesmo leão. Ele continua correndo da mesma forma, caçando da mesma forma, liderando da mesma forma. Agora, quando nós falamos do princípio inteligente, aí já é uma outra história. Aquele princípio que habita aquele animal, como ele evolui, não me perguntem porque nós não sabemos. Nós temos pouquíssimas informações a esse respeito. Se por acaso eles habitam com animais diferentes, né? O Fletcher fez uma pergunta, a hiena volta como golfinho? Ninguém sabe, o Fletcher. Como acontece essa evolução. O que nós sabemos é que elas acontecem. E o que os espíritos falam para nós, dessa relação dos animais com o mundo espiritual, é que primeiro, eles chegando no mundo espiritual, eles são conduzidos para o ambiente necessário para o seu crescimento. A partir do momento em que eles adquirem determinada maturidade, muitas vezes eles sequer voltam aqui para o nosso mundo, mas eles voltam para mundos primitivos. Lembremos que muitos animais da nossa pré-história, que já foram extintos, eram animais extremamente inteligentes. Então a nossa Terra, na época do mundo primitivo, era um cenário para o desenvolvimento de princípios inteligentes. A partir do momento em que... Exatamente, né? O carro é sempre o mesmo, né? O motorista que se troca. Aí que está a questão. Agora, o que acontece com esse princípio inteligente a gente já não sabe. Um leão, por exemplo, o que acontece com um leão depois que ele morre? Tá, ele vai nascer leão de novo. E até quando ele vai ser leão? Como isso acontece? Isso é um enigma que hoje nós só especulamos. Falamos de laboratório no mundo invisível, onde há o trabalho mental, o trabalho desse princípio inteligente na espiritualidade, depois eles são trazidos de volta para desenvolver determinadas características, né? Em termos de desenvolvimento de instinto, desenvolvimento da sua inteligência, porque os animais têm ali os resquícios de inteligência, desenvolvimento de suas emoções, sentimentos, porque o animal sente. Quem nunca ouviu a história de repente um animal, o dono desencarna e o animal entra em depressão e desencarna em seguida? Isso é real. A felicidade que um animal sente quando encontra com seu dono, a dor, a raiva, são sentimentos que o animal tem que ele não tem controle, mas ele sente. Então, todos esses elementos da personalidade animal precisam ser desenvolvidos. Como isso acontece a gente não sabe. Agora, o que nós sabemos é que o homem veio dessas cadeias inferiores trazendo esses valores que vão se desenvolvendo. Então nós tivemos a mesma coisa. Os sentimentos, as emoções, o intelecto, o instinto, tudo nós temos isso. Só que na verdade nós temos isso de uma forma mais evoluída. Quanto tempo nós levamos para chegar nessa condição atual, não sabemos. Mas basta ver o comportamento do homem na sociedade, nos meios de comunicação, que a gente vai ver que os resquícios que se tem dos animais, né, os resquícios desses instintos, se fazem presente até os tempos de hoje. O Armando colocou, o animal evolui nas condições do meio em que vive, por causa do clima. Né? Lembramos Darwin. Sim, nós falamos da evolução biológica. Porque Darwin considerou sempre, né, Armando, a evolução dos animais em termos biológicos, em termos físicos. Na questão da adaptação, na questão da sua necessidade. Mas nós falamos agora do princípio inteligente. Como abordar isso tudo? Como lidar com essa questão? Esse que é o grande enigma para todos nós. Os espíritos procuram trazer para nós algumas informações, mas ainda assim são informações extremamente precárias, escassas ainda, não tem como saber. Até quando o leão vai ser leão, aquele princípio que se encontra ali? Até onde o macaco vai ser macaco? Já que nós imaginamos que o macaco é o ser mais próximo do homem, em termos de evolução até biológica ou mesmo mental, pela forma de se comunicar, pelo seu comportamento, quando que dá esse elo perdido? Essa expressão elo perdido é uma expressão utilizada pela ciência, pela arqueologia em especial, para descobrir exatamente qual é o ser, qual é o animal que faz aquele elo, que faz a conexão entre o reino animal e o reino hominal. Descobriram já, né, o homem de Neandertal, descobriram ali os homens erectus, homo sapiens, homo habilis, em todas aquelas categorias de seres do passado, que eram muito mais humanoides
ou hominídeos, se preferirem, do que homens ou do que animais, ou seja, estavam ali numa fase intermediária, mas o elo perdido, aquela conexão entre esses dois grupos, ainda não foi encontrado, e o homem busca. E espiritualmente, que no caso é o nosso objetivo, a gente também se pergunta como é exatamente o princípio inteligente ou o ser inteligente que faz essa conexão. Os espíritos já disseram que não é aqui que acontece essa evolução. Mas mesmo que não seja aqui, o que acontece para chegar até o ponto em que ele não precise mais vir para cá? Isso para nós é tudo enigma, tudo especulação. Qualquer um que falar alguma coisa a esse respeito está emitindo opinião própria. O Fletcher colocou: esse cachorro era treinado para ir todos os dias num ponto de ônibus, né? Fala daquele caso, né, Fletcher, daquele cachorro japonês, que até virou filme, né? Que me esqueci o nome dele também. Não lembro o nome dele. Mas de qualquer forma a gente tem aqui então essa colocação dos espíritos, né? Voltando aqui então para o nosso livro dos espíritos. Então o homem, Deus fez o homem para viver em sociedade, dando a ele necessidades. Nada acontece por milagre. É assim porque Deus disse que ele tem que fazer. Não, Deus não precisa da nossa inteligência. Ele nos coloca impulsos, né? Para sempre ao seu lado. A Beth lembrou ali, né? Que é com Richard Gere, né? Que é o protagonista e o cachorrinho também. Então é bem interessante da gente pensar assim. Então Deus, na verdade, não conta com a nossa vontade. Ele não precisa nos convencer: meu filho, vai lá viver com a sua tribo. Ele simplesmente assim: vou te colocar o medo, que assim você vai buscar um lugar de segurança. Aí o homem corre lá com a sua tribo: deixa eu viver com vocês. Quem te mandou aqui? Ninguém, eu precisei vir. Então, na verdade, a nossa evolução se dá por necessidades e por impulsos que nos levam a buscar aquilo que é necessário. Atingindo determinado ponto de evolução, de desenvolvimento intelectual, de entendimento, de livre-arbítrio, aí então o homem começa a tomar decisões pelas indicações. Até porque ele já sabe o que precisa ser feito, não precisam dizer o que ele precisa. Por que a criança vem pedir comida? Porque ela sente fome. O seu corpo pede para que ela faça isso. Não precisa assim, Deus chegar e falar para você: meu filho, vai comer, porque você vai passar fome. Não, o corpo dela pede isso. Então, quer dizer, o nosso corpo, a nossa personalidade, as nossas características nos levam a essa vida em sociedade. Na questão 767, como nós colocamos aqui agora, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E aí nós falamos, né, daqueles dos eremitas, né, que vivem nas montanhas, nas florestas, ou mesmo as pessoas que vivem numa cidade fechados, trancados, dentro de casa, não querendo conviver com ninguém, não querendo ver ninguém. Que na verdade é absolutamente contrário a essa lei natural, porque é interessante que as pessoas querem viver isoladamente vivendo nas cidades. Então, na verdade, ela depende de um posto de gasolina, depende do padeiro, depende do açougueiro, depende do faxineiro, do limpador do caso dos garis, né, dos funcionários da limpeza pública, da água, da luz, do esgoto, do gás, ele depende de tudo. E ele acha, na sua pretensão, que ele vive isoladamente. Eu não quero conversar com ninguém, não quero que ninguém bata na minha porta. Só que ele depende de tudo aquilo que está à volta dele. Ele não é tão esperto de dizer assim: olha, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Vou pegar tudo que eu tenho e vou levar lá para o meio da floresta. Até mesmo esse tudo que ele tem foi feito por alguém. Então o homem, na verdade, ele se rebela contra a sua própria natureza, seja por que causa for. Teve um trauma, teve uma discussão, teve uma infelicidade, seja lá o que tenha levado a esse comportamento, então ele decide viver dessa forma, mas contrariando aquilo que é o mais natural da sua personalidade, que é viver em grupo. Então o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Respondem os espíritos: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos correr para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ou seja, essa necessidade da ajuda mútua para a evolução comum, para a evolução conjunta. Então buscam por instinto. A Fletcher colocou: Jesus gostava de vez em quando, né? Mas os anjos ajudavam, né? Então, na verdade, né, quando se fala essa questão de você se isolar, não é a vida isolada, são momentos de reflexão. É bem diferente, né? Chega assim: olha, eu não quero atender telefone, fala que eu não estou, não quero ver nada, só quero ficar quieto no meu canto. Na verdade é uma necessidade naquele momento que o homem tem. Mas nós temos, né, aqueles que optam realmente, a gente vê muito isso em filme, principalmente nos Estados Unidos, ou mesmo aqui no Brasil. A gente tem ali aqueles filmes do Nordeste, que mostram naquelas roças na Caatinga, que de repente um indivíduo que vive no meio do nada sozinho. Isso acontecia muito no passado, né, que as comunicações entre os grupos era uma comunicação muito difícil, e aí então ele optava em viver no meio do nada.
Então ele caçava ali o seu calango, né, que é aquele camaleão ali do Nordeste, fazia a sua comida, comia ali do jeito que ele podia, não falava com ninguém, não conversava com ninguém. Só que na verdade, mais uma vez, ele fez essa opção a partir do momento em que ele viu-se maduro para isso. Porque até ele ter aquela questão da maturidade, até ele se encontrar naquela questão da sua infância, ele ainda necessitava daquilo que era mais básico. De alguém chegar e limpar ali, né, a sua sujeirinha, limpar a sua bundinha e tudo mais. Porque do contrário, o que ia acontecer? Ele ia morrer por infecção, por inanição, por frio, por qualquer coisa que acontecesse. Ia viver simplesmente ao abandono. Questão 768. Vai com Deus, Jean-Henri, beijo para você. 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O que Kardec perguntou é aquilo que a gente conversou agora. Né? Ele sente uma necessidade de conviver ou tem um objetivo dele conviver? Respondem os espíritos para nós. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer. Não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Ou seja, ele se prejudica, ele se embrutece. Então, na verdade, mesmo que o homem faça a opção de viver isoladamente, de viver ali uma vida reclusa, distante de tudo e de todos, ele perde a sua humanidade. Porque a humanidade, a característica de humanidade, depende da sua vida social. Lembremos daquele artigo que nós lemos de Celso Lago, que fala que o homem é um ser social, daquelas meninas lobo. Nós temos ali as Wild Childs, né? Que são as crianças selvagens. São várias as informações que chegam para nós, tanto na Índia, como na África, como na Rússia, que são crianças que acabaram se isolando por algum motivo, se afastando do seu grupo social, e aí então acabou sendo criado por animais que por instinto acabaram adotando aquela criança. A gente acha uma gracinha quando o cachorro amamenta um gato, né? Ou quando nós temos ali uma cabra que amamenta cachorro, como aparece nos programas de vida rural. Só que os documentários não mostram, por exemplo, quando uma criança é adotada por um animal, por um macaco. E a história do Mowgli, do menino lobo, da Disney, ela foi inspirada nessas situações reais. Então as crianças selvagens, elas acabaram se sociabilizando com aquele determinado grupo e se comportando com as mesmas características. E da mesma forma, e da mesma forma que nós pegamos um indivíduo que muda de país e sofre as contradições, os contrastes culturais do local onde ele vive, nós temos da mesma forma também essas crianças que são tiradas do seu meio selvagem e tentam se readaptar no meio humano. E não é raro essas crianças, ou esses adolescentes, depois de um tempo, virem a desencarnar por uma questão de depressão, por uma questão emocional. Porque organicamente ela tem todas as necessidades supridas. Mas emocionalmente ela sente o choque de trocar de sociedade. Eduardo colocou: as necessidades físicas impulsionam o nosso progresso intelectual. A convivência estimula nosso progresso moral. Quando estamos isolados, não progredimos moralmente, né? Então esse isolamento, na verdade, a gente lembra sempre. Ela chora sempre, Fletcher, não se preocupa. É só dar o lencinho para ela que tudo melhora. Então, na verdade, a gente tem assim, sempre lembrando que quando se fala sobre essa questão da escolha que o indivíduo faz, podemos dizer assim que é um endurecimento. E aí, quando se fala em endurecimento do coração da pessoa, nós temos ali no próprio livro Céu e Inferno, ali nos exemplos, espíritos endurecidos. Quando se fala em espíritos endurecidos, nós falamos daqueles que estão sólidos numa determinada postura, numa determinada opinião, normalmente voltada para o egoísmo. Ela se fecha dentro do seu egoísmo, não quer saber da opinião de ninguém, não quer saber se ela fez, prejudicou alguém ou deixou de prejudicar, ela quer simplesmente viver a sua vida. E muitos espíritos se manifestam assim também nas reuniões mediúnicas.
quando eles disseram, não interessa a vida de vocês, a minha vida não interessa para vocês, não me interessa pela vida de vocês, me deixem em paz, não quero saber de nada. Quer dizer, esse tipo de conduta do indivíduo, na verdade, foi uma consequência de experiências negativas que ele viveu. Então ele se tornou tão endurecido pelo sofrimento que foi causado. E ele optou assim, eu não quero mais sofrer e também não me interessa mais conviver com ninguém. Mas naturalmente ele vai se abrindo novamente aos relacionamentos através de outras experiências. Porque é natural que seja assim. A família universal, o próprio nome, como a gente já diz, de uma forma bastante poética, né? A família universal, ela é real. Os espíritos em comunhão de pensamento, em comunhão de sentimentos. Se por acaso hoje eu me desvio dessa trajetória da universalidade, é porque alguma coisa me fez modificar a minha trajetória, mas alguma outra coisa também vai fazer com que eu volte a essa trajetória natural. Me desviei pela rebeldia, vou voltar pela harmonia. Então, na verdade, o quê? É temporário isso tudo. Alguém que chega e fala assim, olha, eu não quero mais saber, vou viver isolado. Mais dia, menos dia, tudo vai voltar ao ciclo natural. Não há por que se preocupar. Mas isso para ele é um atraso. Porque quando ele se isola, o tempo vai passando e ele continua então preso nas suas próprias convicções. Até que chega uma hora que alguma coisa faz com que ele desperte. Seja uma relação, seja um afeto, seja a dor, seja uma necessidade, cada um de acordo com as suas experiências. Kardec faz um comentário a esse respeito. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então Kardec só confirmou aquilo que nós já tratamos. Né? O Fletcher colocou como se irritar depois ter de se desirritar. Né? Pois é, neologismo, né, Fletcher? Olha, o que a gente pode colocar, Fletcher, a gente pensa assim, aquilo que é natural para o ser humano são sentimentos, emoções que são absolutamente naturais para todos nós, é o homem viver em harmonia com o amor. Pode parecer meio piegas, né? O amor é lindo, aquela coisa toda, mas é assim que funciona. É um sentimento nato do ser humano. Só que para ele desenvolver esse sentimento, ele precisa primeiro criar uma certa maturidade psicológica. E nas suas relações, nos seus relacionamentos, algumas vezes ele vai encontrar pessoas que pensam diferentes, pessoas mais voltadas para o egoísmo. Enquanto que o amor ele é universal, o egoísmo ele é individual. E como nós ainda trazemos esse instinto de autoproteção, de autossobrevivência, o egoísmo é aquilo que nos mantém vivo. Então, com o passar do tempo, ele vai se transformando. Tendo contato, tendo atritos com essas ideias opostas, diferentes, naturalmente brota nele uma reação instintiva, que é a irritação, que nada mais é do que a raiva, do que o sentimento de autoproteção. Os animais fazem isso com absoluta naturalidade. Se por acaso você irrita um animal, ele rosna para você e quer te morder. Se fazem isso para nós, se dependesse do nosso instinto, se nós fôssemos criados por lobos, por exemplo, que é o que aconteceu com essas crianças, quando elas foram encontradas, elas mordiam a mão das pessoas que tentavam ajudá-las. Por quê? Porque elas aprenderam a reagir dessa forma. Mas elas não aprenderam a morder porque os lobos disseram que ela tinha que morder. É porque a forma dela expressar a sua irritação é através da agressividade. E os lobos agridem dessa forma. Elas aprenderam a agredir dessa forma. Mas a agressividade não foi aprendida com o lobo. É do instinto dela. Então hoje, quando nós nos irritamos com alguém, na verdade nós temos vontade de morder e destroçar essa pessoa. Mas como nós já atingimos um grau de equilíbrio mais desenvolvido do que os animais, a gente se irrita, se aborrece, se chateia. A gente não vê um animal chateado. A gente vê um animal querendo te atacar de volta. Né? Exatamente. Então, aqui, quando atingimos esse nosso nível evolutivo, aqui nesse nosso mundo de provas e expiações, quando fala mundo de provas e expiações, nós falamos de uma escola especial para espíritos com aquelas necessidades. Então, estarmos no mundo de provas e expiações significa um mundo onde os espíritos já conseguem exercer o livre-arbítrio e já têm capacidades de assumir responsabilidades por aquilo que fazem. Nos mundos primitivos, eles agem por instintos e o livre-arbítrio é bastante limitado.
Eles apenas vivem em função das suas necessidades mais fundamentais, mas já começam a desenvolver ali aquele potencial de livre-arbítrio e de responsabilidade também. Um exemplo de mundo primitivo, para a gente pensar assim, como é que a Terra era quando era mundo primitivo? Lembremos da época dos babilônios, da época dos hebreus, quando começavam a desenvolver o pensamento monoteísta, começaram a desenvolver as primeiras sociedades. Lembram dos sumérios, as primeiras cidades-estados? Quando pega um livro de história antiga, a gente abre lá Sumérios, fala onde eles viveram, a sua estrutura administrativa, a sua economia, a sua cultura, a sua religião. Muitas vezes também a sua tecnologia. E mostra que as sociedades começaram então a serem elaboradas. Aqui, ali, na América, na África, na Europa, na Ásia, até na Oceania. Criaram então os primeiros grupos sociais. Então na época primitiva, a Terra vivia em função disso, em começar assim a elaborar o esboço daquilo que se tornaria o mundo que é hoje. O mundo que é hoje é um mundo perfeito? Obviamente que não. Até porque mundo de provas e expiações não é mundo de espíritos perfeitos. É espíritos ainda em fase de desenvolvimento. Estamos ali no limiar dessa transformação para mundo de regeneração. Espíritos regenerados são aqueles espíritos que erram menos. Então, na verdade, as provas e expiações começam a modificar as suas características porque as nossas infrações são infrações já de uma pena menor. Eu já não sou mais cruel, pelo menos essa é a expectativa que a gente tem, de não ter mais a crueldade, de não ter mais o egoísmo, de saber controlar a sua agressividade. Aí então aquilo que nós erramos são erros pequenos. Então imagina assim que se no passado as crianças iam para a palmatória, hoje as crianças ficam sem o recreio. Olha a diferença. No passado, a violência física. Hoje, a limitação dos direitos. Então as próprias leis nessas instituições de educação se modificaram com o passar do tempo porque o comportamento também se modificou. Embora hoje nós encontremos ali algumas exceções. Mas genericamente, porque é engraçado que as pessoas têm uma tendência, para a gente já fechar o nosso estudo, a fazer o julgamento do todo por uma parte. De repente eu assisto a televisão e vejo no Egito duas torcidas de futebol agredindo-se com tamanha violência e matando-se umas às outras. E a gente fala assim, esse mundo está perdido. Podia mostrar, por exemplo, o centro de uma grande cidade onde as pessoas vão trabalhar, voltam para casa. Se tornou uma questão política. Mas as pessoas dizem assim, olha só, esse mundo está perdido. Quer dizer, você analisou duas torcidas se pegando lá no Cairo, no Egito, e você imagina que em São Paulo é assim, que nos Estados Unidos é assim, que no Japão é assim, e que na Austrália é assim, em qualquer outro lugar é assim. Então a gente se impressiona muito por aquilo que acontece, que nos choca o sentido, e a gente se torna muito pessimista. Mas a gente vê claramente que isso são exceções. Esses fatos, quando acontecem, eles são explorados o tempo todo, porque isso é um diferencial do comportamento natural. O que é natural é a gente ver a violência urbana. E isso se tornou uma banalização. Você liga o canal, morreu o indivíduo, morreu num assalto, morreu atropelado, o marido matou a mulher, não sei o que, não sei o que. Isso acabou se banalizando, que é ainda uma falha da nossa sociedade que vem se modificando. Mas essas grandes tragédias assim de violência já é algo extremamente raro. É algo digno da retrospectiva do fim de ano. Você certamente no fim do ano, quando chegar lá para dezembro, a Globo, a Record, a Bandeirantes vão fazer ali as retrospectivas e vai estar ali, janeiro, torcidas ali entram em conflito. Mas aquela morte do Zezinho, da Dona Maria, do seu Chiquinho, não vai aparecer. Por que isso tudo? Porque já vem começando a se modificar. Ainda vamos, algumas gerações, a lidar com essas dificuldades. Mas chegando nesse mundo de provas e expiações, a nossa sociedade vai evoluir. Como uma consequência natural da evolução do ser humano. Não adianta evoluir a sociedade se o componente da sociedade não evolui. O processo é o contrário. Eu me torno uma pessoa melhor, convivendo com uma pessoa melhor. Imaginemos uma residência, uma família. Aquela família feliz, aquela família perfeita. Vamos idealizar isso na nossa mente. Eu vivo na família perfeita, vivo na família feliz. Então significa que eu consegui alcançar a evolução, eu consegui ser feliz. E todas as pessoas da minha família também são assim. Daí então nós compartilhamos da felicidade. Né?
Essa foi uma expectativa, foi só uma especulação, tá, Flat? A gente já tem que roer um osso ainda por aqui. Então, quando a gente encontra uma família que tem ainda os seus distúrbios, as suas dificuldades, significa que essas dificuldades se encontram, na verdade, nos indivíduos que a compõem. O Armando colocou, se analisa a religião pelo fanático, não o que ela tem de bom, exatamente tudo isso assim. Na política, a gente fala, a política não presta, porque a gente pega ali 4, 5 corruptos e imagina que aqueles que são verdadeiros idealistas, que são aqueles indivíduos que estudam, que se preparam, que fazem de tudo para o benefício da sociedade, sejam colocados no mesmo cesto daquelas maçãs podres que foram detectadas, que foram denunciadas. Então, se a gente modificar o nosso modo de pensar e observar assim, vamos com calma. Tudo é muito bom. São as exceções, porque o nosso mundo chegou nessa condição hoje. Se por acaso o mundo fosse como é no Egito, nós não estaríamos aqui hoje conversando. Eu estaria preocupado com alguém quebrar a minha janela aqui agora, com alguém tirar uma bomba na minha garagem. Com a minha família que foi trabalhar na rua, com medo delas não voltarem. E eu sei que elas vão voltarem. Se não voltarem foi porque aconteceu alguma coisa específica. Agora, se fosse no Egito, ninguém saía de casa. E como é que está a vida de vocês? Está todo mundo bem? Todo mundo foi ao mercado? A Vaninha foi para a piscina tomar um sol? O Hermes acabou de chegar da hidroginástica? E assim vamos. Cada um fazendo a sua atividade, com a maior normalidade, sem nenhum tipo de problema. Então o mundo, na verdade, não está perdido. São problemas que nós ainda temos que resolver. Isso significa o quê? A evolução da nossa sociedade, a evolução do nosso ser humano. Se não voltarem, você está em Salvador. Aí Salvador é outra situação. Quer dizer assim que o Brasil todo se resume naquilo que acontece em Salvador? Não, é uma exceção. É um problema que a sociedade tem que resolver pelas suas próprias falhas. Mas aquilo não é um comportamento genérico. No passado era assim. Se nós voltarmos 6.000 anos no tempo, naquele passado, vida e morte era uma questão de detalhe. Se alguém olhasse para sua cara e não gostasse do que viu, simplesmente te exterminaria, porque você não é compatível com aquilo que ele quer. Hoje não, nós temos regras, temos leis. Então daí essa questão, para a gente poder fechar aqui, necessidade da vida social é uma necessidade natural para promover a evolução do ser humano. E essa evolução que nós chegamos hoje, ainda que precária na nossa visão limitada, porque nós temos muita pressa de crescer, todos nós gostaríamos de ser anjos. Mas a partir do momento que a gente desliga o computador, pronto, todo mundo já começa a aparecer o rabinho de volta. Então nós gostaríamos de ser anjos? Sim, gostaríamos. Só que é um processo, é uma conquista. Não é simplesmente uma determinação. E nós estamos ali conquistando o nosso espaço, a passos curtos. Poderíamos ir mais rápido? O rabinho de diabinho, né, Florzinha? Então, quer dizer, poderíamos ir mais rápido? Sem dúvida nenhuma. Mas ainda temos as dificuldades para poder superar ainda as nossas tendências, os nossos vícios. Essa é a questão. Então estudamos aqui a necessidade da vida social. Falamos demais, espero que não tenha complicado muito. O próximo item que nós vamos estudar é a vida, isolamento, voto de silêncio, que também é outro tema que a gente vai observar aqui, que são ali